Bom dia, o JTT desta segunda-feira, dia 2 de abril, é feito direto de São Miguel do Oeste. Fique por dentro da outra informação. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Projeto de lei quer classificar MST como grupo terrorista. O Fala Pra Maiara escuta a opinião das pessoas. Isso não é terrorismo. Terrorismo é outra coisa que é bem diferente disso, sabe? É uma forma deles botar medo também. Uma forma de fazer a gente desistir, sabe? 1º de abril é considerado o Dia da Mentira. Mas em 1964, ele se transformou na data que levou o país aos porões da ditadura por 21 anos. Historiador conversa sobre isso. Hoje, a gente pode dizer que as coisas são parecidas, né? Nós não temos um contexto de Estados Unidos da América e de União Soviética, mas nós temos de novo um contexto de desinformação da imprensa, né? O deputado Jerônimo Gorgan, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, quer classificar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e dos trabalhadores sem teto como grupos terroristas. O deputado tem um projeto de lei que altera o artigo 2 da Lei Antiterrorismo, passando a considerar os movimentos sociais como grupos terroristas. O Fala Pra Maiara foi pra rua com esse tema para ouvir a opinião das pessoas. Olha só. A senhora responderia uma pergunta pra gente? Fala Pra Maiara. Tem um projeto de lei que busca alterar a lei antiterrorismo para que movimentos sociais como o MST se transformem em terroristas. O que você acha sobre isso? Eu acho terrível, acho que há uma desconstrução de todo o movimento que é muito bem embasado. Tem toda uma causa, tem toda uma luta, tem toda uma história. É deslegitimar todo o processo de luta de muitas pessoas. Eu apoio totalmente o MST, eu acho que tem terra demais no Brasil e que tem muita gente com muita terra, pouca gente com muita terra e muita gente sem terra. É uma forma deles botar medo também. Uma forma de fazer a gente desistir, sabe? Sobre isso. Eu gosto muito de estar perto das pessoas que transformam, assim, de alguma maneira. Eu gosto muito da natureza, assim, fazer união com pessoas da natureza, assim, de transformar. Mas a gente não deixa de ser a natureza também. Isso não é terrorismo. Terrorismo é outra coisa que é bem diferente disso, sabe? Isso aparentemente é aquela ideia de você tentar controlar a população, né? Controlar a expressão do povo, assim, né? De colocar isso como um ato terrorista. Então você dá mais força para, por exemplo, colocar a polícia na frente disso, vai dar mais força para eles poderem agir com violência e prender as pessoas e calar o povo. Após o intervalo, o historiador Edinaldo Enoch fala sobre o golpe de 64. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos já com o JTT. Eu escolhi ser desacato. Eu e você escolhemos ser desacato. Nós todos e todas somos desacato. Com o seu apoio, asseguramos fontes de trabalho. E você garante a outra informação. Com seu apoio, 10 anos de jornalismo serão 20. Para poder vencer a cultura da mentira, precisamos de várias gerações bem informadas. Com seu apoio, eu sou livre para informar o que interessa aos trabalhadores e trabalhadoras. Com seu apoio, a gente amplia os serviços e melhora muito mais a qualidade. Com apenas 10, 20, 50 reais ou o que você puder. Você contribui para garantir a mídia dos trabalhadores. Desacato, 10 anos. Sonhamos juntos, sonhamos livres. Estamos de volta com o JTT. 1º de abril de 1964, um dia que infelizmente não foi uma mentira. O Brasil foi derrotado por um golpe militar que perdurou naquele momento 21 anos de ditadura. 54 anos se passaram e hoje o Brasil sobrevive em mais um golpe político.
O historiador Edinaldo Enoch falou com a nossa equipe do JTT sobre os retrocessos. O contexto histórico de 64 é bem diferente do contexto histórico de hoje, né? Então duas coisas aconteceram diferentes, mas ao mesmo tempo duas coisas aconteceram iguais, né? Que é a ideia da mentalidade política do povo brasileiro. Elas se parecem muito com 64 com o que está acontecendo hoje, principalmente o ano passado, pedidos de intervenção militar que aconteceu. 64 é um momento que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente na América Latina, intervenções militares, né? Essas intervenções militares para tentar conter aquilo que os capitalistas, né, chamavam de crescimento comunista ou fantasma comunista. Houve sim a influência externa muito grande das nações capitalistas, principalmente nos Estados Unidos da América, para que o Brasil pudesse pôr um fim nessa desconfiança comunista, né? Então os militares aproveitaram de uma série de coisas, né? Primeiro, um desejo militar, né? Isso é fato. Os militares sempre estiveram atrás da política brasileira. Os militares sempre já estiveram com essa vontade de administrar o Brasil, achando que eles seriam os condutores da ordem do progresso. O contexto histórico era diferente, né? Existia uma luta de fato entre um plano capitalista e um plano comunista de administração de vários países do mundo, mas ao mesmo tempo é parecido o contexto de desinformação, de alienação, de desconhecimento da política brasileira. Hoje, a gente pode dizer que as coisas são parecidas, né? Nós não temos um contexto de Estados Unidos da América e de União Soviética, mas nós temos de novo um contexto de desinformação da imprensa, né? A gente agora vai ver que isso é muito maior, porque na época as pessoas não liam tanto jornal, não tinha tanta televisão, o maior meio de comunicação era o rádio, mas hoje a gente tem o Facebook, hoje a gente tem o Instagram, hoje a gente tem outras mídias sociais e nós temos um problema que me parece muito grande, que são os fake news, né? Isso sim vai causando uma desinformação também no povo brasileiro, que tem medo do comunismo. Mas se a gente for pensar no contexto, eu diria que o povo brasileiro, de um modo geral, não sabe nem o que é comunismo, porque a gente não tem na história do mundo recente nenhuma implementação de um comunismo, nenhuma implementação do socialismo. Pelo contrário, o que a gente tem visto no mundo é uma expansão maior do neoliberalismo e das reduções dos direitos sociais, o Estado mínimo, é o que a gente tem visto no Brasil com as reformas do nosso atual presidente. O povo desinformado é massa de manobra. Então a gente vê um povo brasileiro pobre com mentalidade de burguês, sabe? Porque não compreende a história, não compreende a sociologia política, não compreende esses conceitos básicos. E parece que a população brasileira esqueceu das pessoas que morreram, da falta de liberdade de expressão, dos direitos de habeas corpus negado, todo o cerceamento que aconteceu, parece que esqueceu. E quando vai às ruas pedir intervenção militar, isso é típico de um povo que não conhece a história, né? O JTT vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia. Participe deste programa, mande seu e-mail para jtt@desacato.info. Nos siga nas redes sociais e compartilhe a outra informação. Quinta-feira a gente volta com o JTT Regional do Extremo Oeste. Tchau, gente!